Olá mundo! Vamos falar de Blind SQL Injection, como explorar essa vulnerabilidade e quais ataques podemos lançar. E no final vamos fechar falando sobre automações e ferramentas para facilitar nossa vida se tratando de qualquer SQL Injection. Eu sou o Mr. Seven e se você gosta de cibersegurança, então esse é o lugar certo. Então comece hackeando o algoritmo do YouTube, se inscrevendo no canal e deixando seu like e seja muito bem-vindo. Blind SQL Injection é a injection que não vemos nada nas respostas da plataforma, o que torna esse tipo de vulnerabilidade mais complicada que uma SQL Injection comum. Vamos entender novas maneiras de extrair essas informações e como gerar pequenas alterações para confirmar nossos comandos. Vocês lembram do nosso caso do Union, aquele que a gente usou anteriormente? Esse User ID foi aquele que a gente fechou antes. Você lembra disso? A gente fechava esse aqui antes do tempo, passando uma aspa simples para o sistema, e depois disso a gente começava o nosso payload, por exemplo, com o Union Select. Eu vou conseguir executar esse exato mesmo comando aqui nesse banco de dados, mas a gente tem um pequeno problema. Ele não está retornando nenhum dado do que ele está puxando do banco de dados. Então aquele primeiro nome, sobrenome, nada disso está voltando aqui. Então a gente não vai conseguir ver nada. Mas como vamos extrair dados nesse caso? Podemos criar queries para o banco de dados utilizando algumas técnicas e ver o comportamento da plataforma, e assim determinar se algum valor é de fato presente ou se apenas não existe. Se a gente ver o funcionamento dessa nova parte aqui do SQL, a gente, mesmo que passando um ID, ele só vai falar se o ID existe ou alguma coisa que não exista, ele vai falar que não existe, ou missing nesse caso. Uma maneira que a gente tem de executar comandos quando o valor existe, ou seja, quando um ID existe, é utilizar o AND. Então sempre que a gente fechar o User ID aqui e aplicar um AND, tudo depois disso vai executar o comando junto a esse primeiro. Lembrando que não adianta nada a gente usar o Union, porque não vamos ver nada. Então digamos que a plataforma não falasse para nós se o ID 1 fosse verdadeiro ou não. Digamos que ele não falasse, ó, esse ID existe. A gente tem outra maneira de descobrir isso. A gente coloca a aspa simples aqui para fechar antes do tempo, um AND e depois um sleep 5 e comenta o resto. Lembra que a gente precisa se livrar daquela aspa sobrando. Por isso que a gente coloca o comentário. O que vai acontecer aqui? O AND só vai executar esse comando se o primeiro for verdadeiro. Então, se esse for verdadeiro, ele executa o sleep. Nesse caso, a gente está falando, ó, se esse ID existir, eu quero que você durma 5 segundos. O que é o dormir 5 segundos? Ele vai segurar a resposta do servidor por 5 segundos. Vocês já vão ver o que vai acontecer. Então, para um ID que não exista, como o Mr. Seven, você vai ver que a resposta do servidor é exatamente a mesma. Ele só vai processar e vai falar, ó, isso aqui não existe. Mas para um que existe, por exemplo, um que a gente sabe que existe, ele vai segurar por 5 segundos. Ó, eu cliquei em Submit, ele vai esperar 5 segundos contando e só depois disso ele manda a resposta para nós. Tá vendo? Ele é bem diferente. Por quê? Ele está esperando que a gente execute esse comando de sleep somente se o primeiro ID existir. Novamente, ó. E esse 5 você pode mudar, tá? Você poderia colocar 2, 3. Normalmente a gente usa um número que é bem diferente. Então, por exemplo, 2 é muito pequeno, então pode ser que você nem perceba que ele dormiu 5 segundos, 2 segundos. Mas 5 é notável. Agora vem a parte chata das Blind SQL Injections. A única maneira que conseguimos extrair algum dado aqui é gerando um erro ou uma resposta diferente. Nesse caso, dormindo, por exemplo. Mas sem ver o que de fato foi retornado. Então vamos utilizar uma técnica chamada de Brute Force, para encontrar os valores dependendo da plataforma gerar ou não esse tal erro. Calma que eu já vou explicar um pouco melhor. Como a gente tem uma maneira de ver se a nossa query deu resultado positivo ou negativo, como nesse exemplo aqui, a gente tem a nossa plataforma web, a gente faz uma query para o banco de dados e a única coisa que a gente tem de resposta dele é ok ou não ok. Ou seja, ele achou ou ele não achou. Eu consegui executar ou não consegui executar. Então, na verdade, como a nossa resposta é binária, ou ela é sim ou ela é não, a gente tem que começar a fazer perguntas onde a gente só espere uma resposta sim ou não. Assim a gente consegue marcar ou começar a extrair esses dados do nosso banco. Então, assumindo que a gente já saiba a palavra. Então, digamos que, por exemplo, eu tenho ali dentro da minha plataforma ou dentro do banco, eu sei que a tabela users está lá. Lembra dessa tabela users do último vídeo? Eu posso perguntar para o banco de dados, ei, banco de dados, a tabela users está aí? E ele vai me responder com um ok ou um não ok. E daí pelo menos eu consigo confirmar. O que de fato eu estou perguntando é uma resposta correta. Mas esse é um caso irreal. Você nunca parte do princípio que você vai saber o nome da tabela. A gente sabe porque a gente instalou o DVWA e mexeu com o SQL Injection no vídeo anterior. Mas então e agora? Agora a gente vai jogar uma espécie de jogo da forca com o banco de dados. Letra por letra e símbolo por símbolo, até descobrirmos tudo que a gente precisa. Então vai ser algo do tipo, ei, a primeira letra está entre um A e um M? Não.
Então a primeira letra está entre um M e um Z? Sim. E assim por diante. Então, por exemplo, a primeira letra é A? É A. Ok. A gente vai lá e coloca o A no nosso primeiro caractere. E assim a gente vai ter que montar todas as palavras e todos os dados que a gente vai passar por dentro desse banco. Agora você entendeu o porquê que eu falo que Blind SQL Injection é um pouco chato e mais complicado? Vamos voltar aqui para o nosso MySQL. Eu vim aqui e cliquei no admin só para abrir o PHP MyAdmin. Por quê? A primeira coisa que a gente precisa descobrir é o número de caracteres que a palavra que a gente está procurando contém. Então, por exemplo, digamos que a gente vai encontrar o nome do banco de dados, que nesse caso é DVWA. A gente sabe que DVWA, a palavra, tem 4 caracteres, certo? Então, com requisições bem construídas, com as queries que a gente vai construir da forma correta, a gente pode perguntar, por exemplo, ei, banco de dados, por acaso o nome tem mais que 3 caracteres? E o banco de dados vai responder, sim, ele tem. E depois a gente pode perguntar, e ele é maior que 5? Não, ele não é. Até o momento que a gente conseguir circular esse 4 e falar, ó, ele é igual a 4? E ele vai falar, sim, ele é. Se você vem de uma parte da engenharia, assim como eu, você vai lembrar, ou vai achar bem familiar esse método com métodos de convergência numérico. É porque é mais ou menos isso mesmo. Agora, voltando para a nossa plataforma, a gente vai construir o nosso primeiro payload. Então, lembrando que a gente precisa utilizar um ID que a gente saiba que existe, porque a gente vai colocar um AND. Ou seja, se esse ID não existir, esse AND não vai funcionar. Depois disso, a gente vai perguntar qual é o tamanho, ou qual é o length, abre e fecha parênteses. Dentro desse argumento, a gente coloca database, abre e fecha parênteses. Então, a gente vai ter 2 abre e fecha parênteses, né? E agora a gente coloca, por exemplo, maior que 3 e comenta o resto. Lembra daquela aspas que está sobrando. E a gente procura. Olha, ele falou, existe, ou seja, a gente teve uma resposta positiva a esse valor. Então a gente tem que fazer a mesma coisa, por exemplo, com o valor 4. Então, exatamente a mesma coisa, só que eu estou falando, ó, ele é por acaso igual a 4? O que a gente faria, na verdade, seria começar a circular, tá? A gente perguntou se ele é maior que 3, agora eu perguntaria se ele é maior que 5, por exemplo. Comenta o resto, deixa eu colocar isso aqui no meu Ctrl+C. E ele vai falar que não, não é, tá vendo? Olha, eu não encontrei esse valor, ele valor não existe, então é um resultado negativo. É basicamente o banco de dados falando para nós que não. Agora, se eu perguntar se é igual a 4, ele dá que existe, então a gente sabe que agora o comprimento da palavra, do nome do banco de dados, tem 4 caracteres. Tá bom, agora a gente sabe o tamanho do nome. Vamos encontrar quais são as letras que compõem esse nome. Primeiro eu preciso mostrar para vocês o que chama ASCII Table. Para que, se vocês não sabem, todas as representações de símbolos, letras, números no teclado, ou seja, as representações de, literalmente, letras maiúsculas, letras minúsculas, ela tem o que a gente chama de um valor em binário, um valor do caractere que a gente conhece, né? Por exemplo, B maiúsculo nesse caso, e tem um valor em hex. O que a gente está preocupado aqui, na verdade, é o valor decimal desses caracteres. Por quê? A gente pode achar a letra, a gente não vai conseguir perguntar para o banco de dados se ele conhece a letra maiúscula A, mas a gente consegue perguntar para ele se ele conhece, se a primeira letra, por exemplo, condiz com o valor decimal 65. Logo, 65 é a letra maiúscula A. Ele não consegue trabalhar com esses caracteres e só com os números que representam esses caracteres, mas a gente consegue passar por todos eles. Então a gente vai utilizar esses números para descobrir quais são as letras que a gente está procurando. Então vamos montar a nossa query. Eu vou escrever ela num documento de texto, porque na verdade ela é um pouco grande e eu acho que ela não vai dar para ver ela inteira, vai ficar um pouco ruim de enxergar. Então primeiro a gente tem que passar um ID que a gente conheça, fecha a parte do user ID, coloca um end, e agora a gente vai escrever ASCII, abre parênteses, substring, na verdade, né? Abre parênteses de novo, me acompanha, hein? Eu sei que é um pouco complicado, mas me acompanha. Database, abre e fecha parênteses, vírgula 1, fecha os 2 parênteses, um parênteses do substring e um parênteses do ASCII. Isso a gente está tentando retornar o primeiro elemento. Você vai ver que a gente vai mudar esses números aqui, conforme a gente está tentando, por exemplo, retornar a segunda letra. E agora a gente vai começar a adicionar os nossos símbolos de maior ou menor, lembrando de comentar tudo igual, depois disso, né? Então eu vou dar um Ctrl+C nesse payload aqui, eu vou vir aqui nessa parte, vou dar um Ctrl+V, e a gente vai perguntar, por exemplo, digamos que a gente esteja procurando uma letra qualquer. A gente sabe que a primeira letra é D, né? Porque a gente viu que o nome do banco de dados é DVWA. Eu vou perguntar, por exemplo, será que ele é maior que 80? Porque o código de D, o código ASCII de D, o código decimal dele é 100. Então, a gente sabe que ele vai ser maior que 90, por exemplo.
Então eu vou perguntar, vou dar um Ctrl C aqui só para manter, não pode esquecer de comentar. E vamos entrar. Ó, ele falou sim, ele é maior que 100. Mas se a gente colocar, por exemplo, agora 120 e vou colocar, ele vai falar não, ele não é maior que 120. E agora a gente tem que começar a limitar. A gente tem que achar o ponto aonde ele muda. Então, por exemplo, a gente viria até 99, tentando circular isso. E no 99 a gente vai perceber que do 99 para o 100, ele vai mudar. Então a gente sabe que nesse valor que ele mudou é o valor correto. Por quê? 99, ele é maior que 99, mas ele não é maior que 100, ele é igual a 100. Então a gente colocaria igual a 100 para confirmar esse valor. Ó, ele vai falar existe. Então a gente a gente sabe que o valor é da ASCII, decimal, é 100, volta aqui na tabela, a gente encontraria o 100 e falaria D. E assim por diante, para todas as letras. Então, por exemplo, para o V, a gente procuraria o V aqui e a gente sabe que o V é o 118. Então seria exatamente a mesma coisa, só que a gente mudaria, ó, ia circulando até a gente chegar no valor 118. E só que a gente trocaria esse primeiro 1 aqui, ó, para a posição 2. Porque eu tô falando que eu quero... Lembra de uma tabela? Pensa que cada palavra pode ser dividida numa tabela também, onde eu tenho uma linha que representa essa tabela e colunas que representam cada caractere dela. Então, por exemplo, a palavra database nesse caso aqui, ela é uma linha só, porque ela está escrita em uma linha só. E na coluna 1 tem a letra D, na coluna 2 tem a letra A, na coluna 3 tem a letra T, e assim por diante. Então a gente está falando, ó, eu quero que você mude para a segunda coluna na primeira linha. E vamos procurar. E ele vai falar de novo, isso existe. E assim por diante. A gente faria isso para toda a palavra DVWA. Então se você quiser saber mais ou menos qual é a cara de todos os payloads que você vai colocar, eles são... Nossa, ficou bem pequeno, né? Deixa eu colocar isso num bloco de notas, vai ficar bem mais fácil. Aqui. Esses aqui são todos os payloads que você utilizaria. Tá vendo? Então, para a letra 1, 2, 3 e 4. 100, 118, 119 e 97. Se a gente vier na valor decimal, 100 é D, 118 é V, 119 é W e 97 é A. Beleza? A palavra DVWA. Tá vendo aqui? Pelos caracteres que a gente encontrou. Ok, agora a gente sabe o nome do banco de dados. E a gente vai fazer exatamente a mesma coisa para o nome da tabela, para o nome da coluna e depois para o nome do usuário e para a senha dele. Então isso leva muito tempo. E na verdade o princípio é o mesmo, a gente só vai mudar um pouco quais são os nomes das queries. Então, por exemplo, digamos que eu queira encontrar o número de caracteres para o nome da tabela agora. Então a gente sabe que a gente tem que usar o AND, agora, mesma ideia, a gente só tem que fazer e começar a chutar os números, mas a cara muda um pouco. Eu vou dar um select count table name, fecha esses parênteses aqui, from information, você lembra dessa tabela aqui, information schema.tables, onde table schema é igual a DVWA, fecha parênteses, e aqui a gente começa a chutar os nossos números. E lembrando de comentar, por exemplo, aqui depois. Tá? Como você pode ver, isso não só é comprido, o tamanho da query é grande, mas o princípio é basicamente o mesmo. A única coisa que a gente está fazendo aqui é usando uma query para que a tabela retorne para nós os valores do tamanho desse nome aqui. Então a gente sabe que, por exemplo, a gente tem uma tabela que chama users e tem uma tabela, eu não lembro o nome dela de cabeça, tá? O detalhe dessa query aqui, dessa que a gente acabou de colocar, é que ela não vai retornar o número de caracteres dessas tabelas, principalmente porque tem duas. Ela vai retornar quantas tabelas tem. Então a gente sabe que a resposta dessa aqui é duas, tá? Se a gente vier aqui no phpMyAdmin, entrar no DVWA, deixa ele carregar um pouquinho aqui. Por quê? A gente precisa saber quantas tabelas tem. Duas, tá vendo? A gente tem a tabela users e tem a tabela guestbook. A gente sabe que aquela senha do admin que a gente trabalhou no último vídeo está dentro de users. Então, por exemplo, ok, a gente achou o 2, então são duas tabelas. E depois disso a gente tem que achar qual é o tamanho do nome dessa tabela aqui, da primeira tabela, qual é o tamanho do nome da segunda tabela. E começar, qual é a primeira letra, qual é a segunda letra, a terceira letra, para a primeira tabela. E depois qual é a primeira letra, segunda letra, terceira letra, para a segunda tabela. E a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Então, por exemplo, qual é o nome da coluna, para depois disso ainda, qual é, por exemplo, a senha. Só que daí você teria que chutar, você vai perceber que é um 5, depois um F, depois um 4, e assim por diante.
Se você está se perguntando, inclusive, por que essa senha aqui é tão esquisita, isso aqui é o que a gente chama de hash. Depois eu vou mostrar para vocês um vídeo só sobre isso, então fica ligado no canal. Mas acho que você conseguiu entender muito bem o porquê eu falei que uma Blind SQL Injection é tão complicado e tão chato de explorar. É extremamente repetitivo e muito manual. Então, como um bom nerd de computador, assim como eu, quando algo é chato e repetitivo, a gente faz o quê? Automatiza. Eu vou só pegar o IP dessa máquina aqui, porque agora eu vou pular para o meu Kali. Eu quero usar algumas ferramentas que estão lá neles e eu prefiro não ficar instalando aqui para não misturar as coisas. Então eu vou pegar o IP dessa máquina, vou colocar no meu Ctrl C e vou passar para o meu Kali. Agora aqui no Kali eu consigo inclusive pingar aquela máquina que a gente acabou de ver, né? Então basicamente esse IP aqui é o IP que eu vou usar dentro do meu navegador para acessar aquele web server que a gente estava procurando. Então é esse IP/dvwa. Aqui tá, a gente sabe que a senha é admin password. Pronto, a gente tá aqui de novo. O único detalhe é que você precisa trocar o nível de segurança, tá? Ele reseta quando você troca de máquina. Então coloca um load de novo e vamos voltar para a nossa SQL Injection. O que a gente vai usar primeiro? Qual é a primeira ferramenta que a gente vai utilizar? O Burp. Eu não sei se você conhece o Burp Suite, mas ele é uma ferramenta magnífica de análise web. E a primeira coisa que a gente tem que fazer então é começar o Burp. Eu só apertei a tecla Windows no meu teclado e digitei Burp. Ele vem por padrão já no Kali Linux. Vamos próximo, um Start Burp. Eu uso uma extensão chamada Foxy Proxy. Você pode vir aqui nas extensões eu não lembro onde é que fica, acho que em Settings. Você pode vir aqui nas extensões do Firefox e procurar aqui, extensões de temas, e procurar essa extensão que chama Foxy Proxy. A única coisa que ela faz é que o Burp ele funciona como um proxy, ou seja, ele vai sentar no meio, entre onde normalmente o meu navegador conversava com um servidor, que nesse caso o servidor é o nosso DVWA, ou Champ, né? Certo, então a aplicação web conversa com o servidor que é o Champ, nesse caso a gente vai colocar alguma coisa no meio, que é o Burp, para a gente poder interceptar e ver o que está acontecendo nessa comunicação. O Foxy Proxy só facilita, porque eu consigo trocar de burp para não burp com facilidade, tá vendo? Porque, por exemplo, eu não quero usar o burp para navegar no Google, porque senão eu vou começar a poluir meu escopo aqui. Eu prefiro que eu consiga trocar com facilidade. Se você quiser configurar, novamente, baixa a extensão do Foxy Proxy, vem aqui, clica em adicionar um novo, digita o nome que você quiser, por exemplo, eu uso burp, e daí aqui no IP você coloca 127.0.0.1 e na porta 8080. E dá um save. É isso que você precisa para configurar o Foxy Proxy para mandar para o seu Burp. Então é isso que eu vou fazer, tá? Eu vou vir aqui no Burp. Eu vou pegar qualquer payload que a gente queira fazer um brute force. Então eu vou pegar qualquer payload que a gente já utilizou, aqueles que a gente, por exemplo, tinha que chutar o número. Eu vou usar esse daqui, deixa eu novamente colocar isso no documento de texto. Tá, eu estou usando esse aqui. Esse payload aqui, se vocês lembrarem bem, é o primeiro payload que a gente utilizou para descobrir que, na verdade, o primeiro caractere é a letra D, certo? Então, esse é o payload que eu estou colocando lá. Só que eu falei, ó, ele é igual a 1. A gente sabe que não é igual a 1. A letra D era igual a 100, se vocês lembrarem disso. Só que eu vou colocar esse payload qualquer aqui, certo? Até melhor se vocês não colocarem um número muito simples, tá? Coloca um número que seja fácil de reconhecer, tipo 777. E eu vou dar um submit. Você vai ver que quando eu fizer isso, o burp já vai pular na minha cara aqui. Ou se não pulou, é só voltar ali na questão, na aba dele, né? Eu vou clicar com o botão direito e eu vou colocar Send to Intruder. Esse intruder nada mais é do que o nosso brute force. Você não precisa mudar nada aqui, clique em Positions, clique em Clear, e agora a gente precisa falar para o burp, olha, eu quero que esses valores sejam chutados nessa área aqui. Se você percebeu, o nosso 777 está aqui, ó. Essa coisa esquisita aqui é porque a gente tem um termo chamado URL Encoding, que é basicamente você codificar as informações de uma forma que ele não tenha nenhum caractere especial para aplicações web. Então, por exemplo, espaço, esse tipo de coisa. As plataformas fazem isso sozinho. Se você quiser ver o payload normal, você pode selecionar todo ele, apertar Ctrl Shift U. E você vai ver que ele vai passar isso de volta para a forma normal. E depois, se você quiser colocar em URL Encoding, você coloca Ctrl U. Só Ctrl U e ele volta. Tá? Você pode ver que não ficou muito parecido, mas ele é basicamente a mesma coisa, tá? Inclusive você pode ir apertando Ctrl U para ele fazendo isso, mas tem coisas que não precisam ser feitas. Mas de qualquer forma vamos manter o padrão aqui. A gente vai selecionar aquele 777, que a gente sabe que é esse valor aqui que a gente quer que a plataforma chute.
e clique em Add, aqui do lado direito. Você vai ver que ele vai aparecer dois símbolos diferentes e vai trocar de cor. Ok, agora a gente precisa definir qual vai ser o payload. O que é o payload? Quais seriam os números que a gente quer passar? Clica aqui em Payloads, a gente tem quantas coisas a gente usou no set aqui atrás, né? Mas é só um, então pode manter em um mesmo. Depois a gente tem o tipo. Aqui você pode seguir duas coisas. Você pode ou ter os números no seu Ctrl+C, por exemplo, ou numa lista. Digamos que você tem uma lista de 0 a 100, ou usa algum no Excel, nem que seja. Se você clicar em Paste aqui, ele vai colocar esses números aqui. Mas é uma maneira bem fácil. Você pode clicar aqui, clique em Numbers, porque a gente vai passar por números. A gente define que, por exemplo, seria de 1 até 250. Eu vou diminuir um pouco esses números aqui, só porque facilita um pouco. Porque senão vai demorar para sempre. E a gente sabe que o número que a gente está procurando para aquele primeiro ali é a letra D, que é 100. Então eu vou colocar, por exemplo, do 95 até o 105. Você nem precisa mudar muitas outras coisas, tá? Só precisa colocar o step aqui, que seria tipo assim, ele vai pulando de quantos em quantos, né? Então a gente está indo de 95 até 105, pulando de 1 em 1. E depois disso você clica no botão laranja de Start Attack. Então ok, e ele vai começar a chutar os valores. Como você pode ver, a gente muda, tá vendo aqui? Olha só, não só os status, tá? Você poderia ver por aqui, mas nem sempre o status vai te dar essa resposta. A gente pode ver que no 100 ele é diferente dos outros. Primeiro, o status dele é 200, o status dele é ok, mas também o tamanho da nossa resposta é diferente. E normalmente é aqui que você veria, tá? Raramente você vai ver o status diferente dessa forma. Mas o tamanho da resposta, lembra que a gente tem dois textos diferentes? Então, um texto tinha a palavra missing e o outro texto tinha uma outra palavra, acho que era exist, eu não lembro. Mas ele tem textos diferentes. Então o comprimento total das palavras que a gente está vendo aqui vai ser diferente. Então a gente pode esperar que o número mude. O detalhe aqui é que o burp, principalmente na versão free, que é essa daqui, né? Mas até na versão pro, na minha opinião, ele é um pouco lento, tá? Esse tipo de brute force dele aqui é bem lento. Ele vai demorar bastante, e sem falar no fato que a gente vai ter que ficar mudando o payload, né? Então constantemente você vai ter que voltar lá no seu payload, você vai ter que alterar aqueles valores dos números ou alterar qual é a query que você está fazendo. Deixa eu até fechar isso aqui. Qual é a query que você está fazendo, porque, por exemplo, você vai encontrar, ok, o nome do banco de dados, mas depois você vai ter que fazer a mesma coisa, todo o mesmo procedimento para o nome da tabela e fazer todos esses chutes e assim por diante. E na verdade, qualquer ferramenta de brute force funcionaria, até um script em Python. Inclusive tem vários scripts em Python específicos para o DVWA. Se você fica aí de tarefa de casa, se você quiser dar uma olhada e procurar mais sobre isso. Mas tem uma forma bem mais fácil da gente fazer isso. Não feche o burp ainda, tá? Eu vou jogar aqui no proxy. Eu vou só desligar e ligar o intercept, só pra gente limpar ele aqui. A gente vai usar a ferramenta que é mais conhecida para SQL Injection, que se chama SQL Map. Ela tem algumas maneiras de a gente utilizar, deixa eu até mostrar ela para vocês aqui. Se você digitar SQL Map, para só H, pra gente colocar o help dele aqui, essa ferramenta aqui, tá? Acho que não tem melhor, eu nunca usei, nunca vi nenhuma ferramenta que seja melhor que essa. Ela é extremamente útil e facilita demais, vocês vão ver o quão fácil é de utilizar ela. Um detalhe aqui é que tem duas maneiras principais de você usar ela. Você pode, por exemplo, passar o URL, que nem a gente passou, sabe, falar assim, é o IP, é o URL, http, e depois o IP da minha máquina na Windows, ou da sua máquina Windows, no caso, né? E também você teria que passar, só toma cuidado que você teria que passar um cookie, porque lembra que a gente fez aquele login como admin, então a gente tem um cookie aqui nessa parte aqui. Inclusive se eu abrir aqui, a gente tem esse PHP Session ID, isso aqui é um cookie, você teria que passar esse cookie pro SQL Map. Mas tem uma maneira bem mais fácil de usar isso, que é a maneira que eu prefiro. E eu vou mostrar pra vocês. É muito simples. Você vem aqui na nossa plataforma e você manda um payload correto. Então, um payload que não esteja com problema nenhum. Nenhum valor alterado e normal, tá? Então eu vou colocar só um. Vem aqui no burp, tá interceptando, eu dou um submit, ele vai mandar esse payload pra cá. A gente precisa só desse payload funcionando, tá? Então você clica com o botão direito, a gente vai em Copy to File, vou copiar para o arquivo. Aqui no meu desktop, eu vou chamar de, por exemplo, blind.rec, tá? De requisição, mas fica à vontade, chama do que você quiser. Dá um save, volto aqui para o nosso terminal. E é muito mais fácil fazer da seguinte forma, tá? Em vez de a gente ter que passar tudo aquilo lá, passar aqueles parâmetros de URL, eu posso passar aquela requisição e ele vai pegar tudo de lá.
Então a gente usa o traço R, eu dou esse blind.rec, traço batch, essa opção batch, se você não conhece ela, é só porque se você já usou o SQLmap antes, eu até posso mostrar pra vocês. Eu vou usar sem e depois eu vou usar com. Eu vou colocar ele primeiro level 5 e risco 3. O detalhe aqui é traço level 5, deixa eu aqui um pouco maior, traço risco 3. Por quê, tá? Eu quero que ele teste todas as possibilidades. Cuidado com as opções level 5 e risco 3. A gente está falando para a plataforma ser um pouco mais... o SQLmap ser um pouco mais rígido quanto à busca dele por parâmetros que são passíveis de SQL Injection. O detalhe aqui é que isso aqui pode não só quebrar a plataforma, como também ele é muito barulhento. Então, umas ferramentas de antivírus ou firewall com certeza perceberiam esse tipo de coisa. Então, se você estiver testando isso aqui, por exemplo, em algum cliente, não utilize essas duas flags aqui, porque você pode derrubar a plataforma dele. Mas no nosso caso, se cair, é só resetar. Tá bom? Eu vou começar a procurar aqui e é bem simples. Basicamente ele vai falar para você, olha, a gente tem uma blind SQL injection, a gente tem uma SQL injection aqui e ele fala até aonde está. Mas eu quero explorar essa SQL injection, eu não quero só que ele fale para nós aonde que ela está, né? A gente vai trocar isso aqui para traço A. O traço A é all, né? Tudo. Faça todas as coisas que você pode fazer. Inclusive agora eu vou te mostrar a diferença do batch. Quando você dá um enter aqui, você vai ver que... tá vendo que ele fica me perguntando coisas? Você quer fazer tal coisa? Aí faz não, aí faz sim. E ele continua perguntando, tá? E ele vai fazer diversas vezes isso. Então se você usa aquele traço batch e dá um enter, ele para de perguntar. Ele vai jogar tudo no padrão e ele vai começar a mapear tudo isso sozinho, sem ficar perguntando pra você. O SQLmap é muito, muito bom. Você vai ver que ele, na verdade, ele vai fazer todo o brute force pra gente na parte daquela SQL injection. E não só isso, ele também vai tentar abrir a hash da senha que a gente viu. Sabe aquelas hashes que eu comentei com vocês antes? Essa forma é uma forma de criptografia, ele já vai até tentar quebrar isso, tá? Essa ferramenta aqui é extremamente potente. Eu vou esperar ela terminar e já volto. Quando isso terminar, ele vai ter mais ou menos essa cara aqui. Pode demorar um pouco, e se caso esteja demorando muito, você pode trocar aquele traço A para encontrar exatamente o que você quer. Como traço password, para ele encontrar só as senhas. Mas você pode ver que ele, olha só, todas as tabelas estão aqui, inclusive a users, que a gente se interessa. Ele vai separar isso por banco de dados também, então ó, a gente sabe que ele encontrou o banco de dados, ele encontrou as tabelas. Se a gente subir mais um pouco aqui, ó, ele encontrou a senha, a hash do usuário admin e abriu ela para nós como password, que é a senha que a gente utiliza, né? Mas você vê que assim, essa ferramenta facilita demais o trabalho, que você não precisa ficar fazendo todo aquele brute force manual. Um outro detalhe bem importante aqui é que o SQLmap funciona para qualquer SQL injection. Então, na verdade, ele não é uma automação só para blind, mas também para aquela SQL injection que a gente encontrou a primeira vez. Eu vou desligar meu burp aqui e eu vou fazer a mesma coisa. Lembra dessa primeira SQL aqui? Se eu colocar o 1 aqui e fazer a mesma coisa, o mesmo procedimento, o SQLmap a gente baixaria esse request, né, jogaria no SQLmap, ele faria a mesma coisa, tá? Ele conseguiria explorar tudo isso daqui com muita facilidade. Bem, por hoje era isso que eu tinha para falar para vocês. Fique ligado nos próximos vídeos que a gente vai continuar o nosso caminho através de todas as vulnerabilidades que o DVWA tem aqui do lado esquerdo, que são as OWASP Top 10. Por hoje era isso, um grande abraço de urso e tchau!